Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso vídeo de hoje, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso porque você ajuda a gente a entregar mais conteúdos pra mais gente e principalmente porque você vai aprender muito em cada podcast que a gente lança aqui. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist pra não perder nenhum episódio que a gente lança aqui na plataforma. O nosso convidado de hoje já faturou mais de 50 milhões de reais e tá há 7 anos nesse mercado, além de ser um dos maiores especialistas no Brasil em tráfego pago. Ele vai te ensinar hoje do zero e principalmente falar da história dele aqui com a gente. Estamos aqui com ele, Marcelo Távora. Obrigado. Prazerzão ter você aqui, mano. Valeu pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. E galera, como é que vocês estão? Contar um pouquinho da minha história, dar algumas dicas legais e vamos lá. E cara, praticamente você tem muito tempo de mercado, assim, a gente fala que 7 anos no mercado digital é como se fosse 50 no mercado tradicional, teoricamente, né? E, cara, de onde você veio e como que começou a tua história até você chegar no marketing digital e construir tudo que você construiu hoje, mano? Eu comecei a aprender sobre digital em 2014, então tem 9 anos, né? E como que foi isso? Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Rock Content, né? Uma das maiores empresas. Putz, ela foi uma das precursoras do marketing de conteúdo, né? De falar sobre blog, construção de conteúdo para blog no Brasil. E eu entrei lá em 2014. Eu entrei lá como estagiário de vendas. E o que a Rock vendia? Ela vendia um SEO, né? Basicamente, em linhas gerais, ela vendia SEO. É texto para blog, para topo e meio de funil, para atrair audiência pro blog da sua empresa. Então era um negócio B2B. Só que como eu era vendedor, né, comecei como estagiário de vendas, depois virei vendedor, eu precisava entender como é que era a realidade do marketing digital das pessoas para quem eu ia vender. Então eu vendia muito para analista de marketing, gerente de marketing e donos de pequenas empresas. E aí eu ia vender para uma galera que já fazia um pouco de Facebook Ads, já fazia um pouco de Google Ads. E eu precisava saber, de fato, como que aquelas ferramentas funcionavam, pelo menos na teoria, porque se o cara me perguntasse como que a estratégia que eu estava vendendo para ele iria complementar a que ele já estava fazendo, eu precisava ter um caminho. Porque se eu não sei como é que funciona, meu negócio é outro, o cara fala, pô, então, calma aí. Eu sei que isso tá dando certo, você não sabe como que a sua solução vai plugar no que eu tô fazendo que tá dando certo, eu não vou comparar de você. Então eu comecei a estudar muito na teoria. E como a Rock era uma empresa de marketing digital, acabava que eu também convivia com a galera do marketing e ia aprendendo sobre isso. Então eu comecei a aprender muito na teoria. Só que antes disso, o que acontecia? Né? Eu sempre cresci falando que eu queria ser rico. Então eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos de idade, minha mãe me conta essa história, que perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse na escola, e eu respondi, rico. E aí ela virou e minha mãe falou, chamaram minha mãe na escola, me colocaram num psicólogo na época que eu falei isso. Eu não sei exatamente qual foi o fundamento, mas minha mãe me explicou e falou o seguinte, meu filho, rico não é profissão, você tem que escolher uma profissão. Mas, quando você fizer bem feito algo na sua vida, você provavelmente vai ficar rico. Então você tem que escolher uma profissão e essa profissão pode te deixar rico. Falei, beleza, entendi. E aí um tempo depois me perguntaram o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu falei, piloto de Fórmula 1. Nossa, caraca, eu também falava isso. E aí me perguntaram, pô, você gosta de carro, você gosta de velocidade e tal? Eu falei, não, outro dia eu escutei meu pai falando que piloto de Fórmula 1 é rico. Então era isso. Mas o tempo foi passando, e aí na escola, cara, eu sempre fui médio em absolutamente tudo. Eu sempre falo que, se você pegar o significado da palavra medíocre, me resume muito bem. Tipo assim, eu sempre fui um cara medíocre em absolutamente tudo que eu fiz. Ao longo quando eu era criança, quando eu era adolescente, então eu não me destacava em nada. Quando eu ia jogar joguinho, eu não era o melhor. Quando eu ia pra escola, eu não era o melhor nas matérias. Quando eu ia pra educação física, eu não era melhor. Então, tipo assim, eu não era reconhecido por ser bom em nada. Então, quando a gente cresce, né, na escola, quando você tá na faculdade, é meio que atrelado o seu sucesso no futuro às notas que você tem. Então eu ficava pensando e falei, putz, como que eu vou ser rico se eu sou ruim em tudo? Então eu ficava fritando, né? Ficava pensando. Eu venho de uma família de classe média alta, então eu sempre tive uma oportunidade boa. Então eu falo que minha base ali foi muito... me favoreceu muito. Minha mãe é funcionária pública, meu pai era empresário.
Então, eu sempre estudei em escola particular. Então, eu tinha mais oportunidade de arriscar sem que faltasse comida em casa. E meu pai tinha uma empresa pequena, mas era uma empresa que era lucrativa. E eu falava, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou herdar a empresa do meu pai. E como eu sou médio em absolutamente tudo, eu contrato pessoas boas, essas pessoas trabalham comigo, e aí a empresa cresce, eu recebo os lucros da empresa e eu fico rico. Com 19 anos, eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Comecei a fazer faculdade de administração. Tomei pau em todas as matérias do primeiro semestre da faculdade. Todas. Obviamente, não consegui passar numa faculdade pública. Eu fui para uma faculdade particular. Tomei pau em todas as matérias. Aí meu pai falou, tá, beleza, então agora você vem trabalhar comigo. E foi um inferno. Foi um inferno. Meu pai... Era muito difícil trabalhar com ele. A gente tinha uma relação boa nessa época. Mas meu pai tinha problema com alcoolismo. Então era uma situação muito desgastante, porque uma coisa era ver um pouco daquela situação toda dentro de casa. A outra coisa era dentro da empresa, com os funcionários, com as pessoas, com relações comerciais. Então era um negócio que me desgastava demais emocionalmente e principalmente emocionalmente. Eu nem vou falar que era profissional, porque eu era muito novo. Tipo assim, era meu primeiro emprego. Então, depois de um tempo, eu... Não conseguia fazer nada, meu pai era muito cabeça dura, e eu também era muito imaturo. Então, juntava um moleque que não sabia o que tava fazendo com um velho cabeça dura. Ia dar merda, tipo, não tinha como chegar no meio termo. Então eu resolvi sair. Eu falei, eu vou trabalhar em algum outro lugar, pra eu ter alguma experiência, e eu ainda tinha pretensão de voltar. Então eu vou trabalhar numa empresa grande. E aí, na época, eu falei, putz, vou procurar um estágio na Vale ou na Fiat, ArcelorMittal. Então, cara, eu candidatei pra, sei lá, sabe-se lá Deus quantas vagas nessa época, né, ao longo desses meses. E aí foi a primeira vez que eu consegui ser muito consistente. Porque eu consegui ser reprovado em todos os processos seletivos que eu entrei com muita consistência durante, sei lá, uns 4 meses. Eu não passava em nenhum. Era um resultado extremamente consistente. E aí eu cheguei num ponto que eu virei e falei, cara, eu vou pro primeiro que me chamarem. Pro primeiro que me chamarem, eu vou topar. E aí eu vi uma vaga de estágio, foi até um tio meu que viu, esse meu tio, ele tava trabalhando na Hotmart, se não me engano. Caraca. Ele é o irmão mais novo da minha mãe. Ele tinha começado a trabalhar na Hotmart, uma startup de BH, isso em 2014. Ele falou, cara, tem uma outra startup aqui que tá procurando estagiário, candidata. E aí, ele me mandou o link de estágio. E aí tinha que fazer uma prova, tal. E aí eu peguei, fiz a prova, me empenhei bastante. Cheguei na entrevista, fiz a entrevista. Aí o cara falou, olha, eu tenho alguns outros candidatos, eu acho que até final da semana eu dou a resposta. Final da semana o cara me ligou e falou, olha, você pode começar quando? Se era sexta, eu falei, cara, eu posso começar na segunda. Né? Que aí eu ia falar com meu pai, eu tô saindo, se você precisar pra eu passar algumas das coisas que eu faço pra alguém, não tem problema, eu dou uma ajustada, converso na outra empresa pra começar mais rápido. Ele falou, não, beleza, só preciso de mais alguns dias, negociei e fui pra lá. E aí quando eu entrei, eu descobri que eu era o único candidato. Então, porra, se eu não passasse, eu ia perder. Não, isso aí é pra você mesmo. Eu ia chegar em segundo lugar numa corrida que só tinha eu, né? Aí... Mas, tipo, como que você descobriu que só tinha você? Porque depois o cara me contou, o Jimmy, na época, que era o Guilherme Avelino, ele era o cara que me contratou era o meu chefe na época. E aí ele era muito zoeiro, cara, gente boa pra caramba. Depois de umas 2 semanas que eu tava lá, tipo, começou a ter um pouco mais de intimidade, ele falou, deixa eu te contar, você foi o único candidato. Ninguém chegou a fazer a prova, você foi o único que fez a prova. Porque não era uma prova fácil, não. Era uma prova da HubSpot. Era uma prova gratuita da HubSpot. E aí, você tinha que dar uma estudada, eram várias questões. E primeira vez eu fiz aquele migué, né? Tirei print das questões pra eu estudar no material. E a hora que eu fui fazer de novo com as respostas, as questões eram diferentes. Falei, putz, então calma aí. Meu Deus. Eu vou ter que dar uma estudada nisso mesmo. Mas eu fui o único que fez, então... Mas como não era uma prova fácil, já tinha um filtro ali de dedicação, né? Então, sei lá, eram 60, 70 questões. E a prova toda em inglês, o conteúdo todo em inglês. Então você já tinha um certo filtro. Mas eu fui o único.
E foi aí que eu comecei a aprender sobre marketing digital. Mas eu continuava, voltando um pouco na história, querendo ficar rico. Só que quando eu fui pra Rock, eu caí num mundo completamente novo, que era um mundo de startup. Um mundo de serviço, né, de software / serviço, né, que no caso deles ainda nem tinha software, era só serviço. Eles estavam desenvolvendo a plataforma de recorrência com métricas muito mais bem avaliadas que a empresa do meu pai. A empresa do meu pai era de software também, só que os caras olhavam de um jeito para as coisas que eu falei, putz, meu pai tá anos-luz desses caras aqui. E aí eu comecei a aprender pra caramba. Eu falo que foi a melhor escola que eu frequentei na minha vida. Muito do que eu sou hoje é por causa desse 1 ano e meio que eu fiquei lá. Porque eu entrei lá, tinha 20 funcionários, 1 ano e meio depois que eu saí, tinha tipo 110, 120. Nossa. Então eu vi como é que evoluiu o processo de contratação, o processo de treinamento, o próprio processo de venda, processo de atendimento ao cliente e o que eram os empreendedores. E aí, depois de 1 ano e meio, eu tava... A real é que eu não curtia muito ser aquele vendedor B2B, de ficar fazendo call, contornando objeção. Fazendo vários pitch, na real, né? Fazendo vários pitches. Eu resolvi sair pra empreender. Falei, putz, aprendi tudo que eu sei aqui com a Rock, né? Com esses caras foda aqui. Agora eu também sei uma cacetada de coisa, só abrir minha empresa e ficar rico. Aí eu quebrei 2, depois que eu saí de lá, abri 2 negócios que, tipo... Uma foi... Mal saiu do lugar. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa que chamava App Prova, que era uma outra startup de BH, que até foi vendida depois. Entrei como vendedor, fiquei 3 meses, saí pra abrir uma outra startup. Só que a hora que eu fui abrir essa segunda, o que rolou? Eu falei, tô precisando de fazer uma renda extra. Isso, a minha namorada, na época, hoje a minha atual esposa, concursada, com salário bom. E na App Prova eu ganhava bem. Meu primeiro salário lá como vendedor foi tipo R$5.400 líquido, mais benefício, um monte de coisa. E eu com 20 e poucos anos de idade. E ela pirou comigo. Ela falou, não tô acreditando que você vai sair desse emprego pra inventar moda de você quebrar uma outra empresa. E eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte. Isso era 2016. Eu entrei na Rock em 2014. Isso era 2016. Eu falei, eu vou tentar vender como afiliado. Enquanto eu tento fazer essa outra empresa crescer, eu vou tentar vender como afiliado. Eu nunca tinha feito marketing. Só que como eu tinha quase 2 anos trabalhado na Rock vendendo, eu sabia na teoria como é que funcionava o Google Ads e Facebook Ads. Então eu falei, deixa eu estudar um pouco disso aqui, como que eu aperto os botões, mas eu entendi o que era o pixel, o que era a lógica dos públicos, as conversões, keyword do Google. Falei, vou pegar uns produtos, né? Então, nessa época, eu acho que tinha 3 plataformas, né? Que acho que era Hotmart, Eduz e Monetize. As 3 principais. Acho que eram as 3 na época. Aí eu falei, vou escolher os produtos qualquer nessas plataformas aí e vou começar a subir campanha no Facebook. Aí eu peguei um produto que chamava Curso Bacharel em Teologia. Nossa, da Universidade da Bíblia. Até teve que mudar de nome depois pra virar formação em teologia. Era top afiliado aí, né? A galera usava esse daí em 2016, 2017. Eu lembro pra caramba esse daí. Exatamente. Eu comecei a vender no Facebook Ads e Google Ads. E aí o que rolou? Meu primeiro mês eu tomei, sei lá, uns R$1.500 de prejuízo. Que aí quando eu pedi demissão da App Prova, eu recebi comissão que ia cair, um monte de coisa na rescisão, né? Tipo, porque tinham vendas que eu tinha feito, que o cara tinha assinado o contrato, mas a comissão ainda não tinha caído, ou ia cair depois de 2 meses, e eles anteciparam, né, na negociação de saída. Então eu tinha, tipo, uns R$10.000 lá pra receber. Eu falei, vou pegar 3. Por que R$3.000? R$100 por dia de tráfego durante 30 dias, 1 mês. Sim. Eu falei, das duas, uma, ou eu vou perder esse dinheiro todo, ou esse dinheiro vai se multiplicar. Os primeiros 10 dias, 8 dias, 7 dias eu não vendi nada. No 8º, que eu tinha gastado R$800, eu fiz uma comissão de 80 e poucos. Falei, beleza, essa é a primeira venda. Só preciso recuperar os 700 de prejuízo que eu tomei até agora. E aí as coisas foram andando, eu fui aprendendo um pouco, a galera tinha um suporte, especialmente da Universidade da Bíblia, tinha um suporte muito legal para afiliado na época. Então eles foram me ajudando. E aí no primeiro mês, sei lá, faturei 70 e pouco, 80 e poucos reais. Alguma coisa nesse sentido. No segundo, 2.000 e poucos. E no meu 5º mês eu fiz 50 e poucos mil de faturamento. E aí, desses 50 e poucos mil, tinha tipo uns 20 e poucos de lucros. 22, 23 mil de lucro. Eu falei, cacete. Era quase 5 meses do que você ganhava ali na App Só que Prova, assim, né? eu ainda tinha outra empresa. Porque eu não tava sendo só afiliado. Eu tinha uma... Não sei se você conhece a Hacker Ads. Conheço. Eu fiz tipo a Hacker Ads, só que em 2016.
Só que eu não tive competência pra fazer o negócio dar certo. Eu tava patinando muito e o meu negócio de afiliado, que eu fazia só à noite, tipo, 1 hora e pouco por noite, cara, por dia, né? Tava me dando 20 mil reais por mês. E aí as coisas foram andando, chegou em maio de 2017. Então, em 2014 eu entrei na Rock, em 2016 eu comecei a vender como afiliado, ali em setembro de 2016. 2017, em maio, aquela empresa de software que eu tava rodando, patinando pra caramba, meu sócio não tava fazendo dinheiro, eu já tava sem tirar nada de salário há uns 5 meses. Nossa. Só que eu tava ganhando bem como afiliado, eu falei, cara, vamos matar esse negócio? Tipo assim, eu tô achando que a gente tá dando murro em ponta de faca. Porque a gente tentava fazer atualização, a gente não conseguia fazer as coisas virarem, e eu tinha um outro negócio lucrativo por trás. Aí nós matamos, cada um foi pro seu lado. E aí eu comecei a entrar de cabeça no mundo de infoproduto, fazendo gestão de tráfego. E 2017 para 2018 eu fiz, né? Aliás, nos meus primeiros 2 anos eu fiz 1 milhão de faturamento. E aí eu comecei, eu falei, putz, 1 milhão de faturamento, eu acho que eu tenho alguma coisa pra ensinar. E aí eu lancei meu curso na época, que hoje eu nem vendo mais, mas eu lancei meu curso e comecei a trabalhar com prestação de serviço também, de gestão de tráfego pago e de execução de lançamentos para outros experts. Aí depois de lá, 2018, lancei meu curso, 2019 abri uma agência de lançamento, 2020 teve a pandemia, e aí foi, pra quem vendia curso, foi um boom. E aí hoje a gente trabalha principalmente com gestão de tráfego pago para perpétuo, para lançamento. Então a gente tem alguns clientes grandes e a gente tem alguns projetos que a gente é sócio de alguns infoprodutos, de alguns experts, especialmente do nicho fitness. Oh, da hora pra caramba. Então a gente trabalha dessa forma. Mas nesse meio tempo, o lançamento do Whindersson Nunes foi a gente que fez. Né? Então, de 2022 para 2023, foi a gente que cuidou de tudo, ajudamos a fazer o curso. Trabalhamos com a Mayra Card, Dave Leonardo. Tivemos alguns nomes grandes aí, mas talvez o que a galera mais me reconheça foi pelo projeto de jardinagem. Que a gente fez, sei lá, uns 17, 18 milhões de reais vendendo curso de como cuidar de orquídea. Jardinagem. Como cuidar de horta, com a Carol Costa. Caraca, bem nichado, cara. Não é nichado. Isso que eu acho interessante. Isso que eu acho interessante, tipo, se a gente for parar pra ver, na nossa cabeça é nichado. E aí, quando a gente para pra pensar e abre um pouco os horizontes, você pensa, quantas pessoas têm quintal em casa? Quantas pessoas têm pelo menos uma planta que ela cuida ali todos os dias? Porque a gente fica muito preso na nossa rotina, tipo, aí a gente começa a olhar pra outras personas, outros públicos, você vê, puta, realmente, no Brasil é um público muito grande. Porque a gente tem a tendência de medir os outros com a nossa própria régua. Então, às vezes, o fato de eu não ter uma horta em casa faz com que eu pense que ninguém tem uma horta. E não é verdade. Exato. Eu tenho certeza que todo mundo que tá escutando a gente aqui tem a mãe, uma tia, uma sogra que gosta de jardinagem, que tem planta, que sempre compra uma orquídea, tem um alecrim, tem um manjericão na cozinha e que é a persona. Então, não é nichado, é um público bem grande. É bem grande. Eu achava que era nichado quando eu comecei a trabalhar. Tanto que quando eu tava negociando com a Carol, a gente não tá mais junto, né? A gente virou sócio, mas esse ano ela comprou minha parte. Ela tinha um curso de arranjo com suculentas. E quando eu tava negociando com ela, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, mano, o nome desse curso é uma merda. Ninguém sabe o que é uma porra de uma suculenta. Aí eu entrei no canal do YouTube dela. Tinha um vídeo, sei lá, tipo, como cuidar da sua suculenta. Com 400 mil views. Que isso. Aí eu virei e falei, tá. Queimou ali. Eu não sei o que é uma suculenta, mas parece que tem 400 mil pessoas que não só sabem o que é, como estão preocupadas em cuidar da dela. E aí começou a mudar muito minha cabeça. Mas aí na pandemia, putz, todo mundo virou pai de planta, mãe de planta. A galera foi muito pra jardinagem. Aí 2020 e 2021 foi surreal. Praticamente um boom ali, por conta da pandemia, o pessoal acabou olhando um pouco mais de carinho pra própria casa, né? Tipo, Sim. já não podia sair,
Então o pessoal pensou em coisas para poderem complementar ali e ainda, pô, um curso desse que teoricamente foi completamente feito para esse tipo de pessoa, pô, tava vendendo pra caramba. É. E era um ticket médio ou alto? E como que vocês fizeram? Tipo, porque teoricamente na pandemia ali, pô, a gente tava naquele negócio, tipo, todo mundo preocupado, segurando um pouco mais a grana. Então, tipo, pro ticket que vocês tinham, pra estrutura e tudo mais, tipo, era um ticket alto pra ali pro produto ou não? Não. Cara, porque o ticket alto, na maioria das vezes, ele tem que estar. Quando a gente fala sobre infoproduto, né? Quando a gente fala sobre um ticket alto, na grande parte das vezes, é óbvio que a gente pode ter algumas exceções, mas ele tem que estar atrelado a um ganho financeiro. Na grande maioria das vezes. É raro você ver um ticket de mais de R$ 1.000 atrelado a uma... Não atrelado a uma proposta de que você vai ganhar mais dinheiro de alguma forma. Então, porque as pessoas elas compram com emoção, mas você precisa justificar com uma razão. Então, uma justificativa de você pagar R$ 3.000 no curso porque você vai ganhar mais dinheiro, cara, a faculdade é isso, né? Você vai entrar numa faculdade, por que você paga tão caro numa faculdade? Porque a promessa é que você vai ter um emprego mais alto, você vai ter uma remuneração maior. Então, tudo bem eu pagar R$ 60.000 ao longo de 5 anos. Então, era um ticket mais baixo. Em 2020, 2019, quando a gente começou a trabalhar com ela, a gente começou a lançar o curso de arranjo com suculentas. E ele era R$ 699. Era um ticket mais alto até. Uhum. E a maior objeção era preço. Então, nesse curso, a gente deu até uma ajustada na promessa, que era como ganhar dinheiro com arranjo com suculenta. Mas no ano seguinte, né? E era engraçado, que o primeiro lançamento que a gente fez desse curso, a gente colocou R$ 8.000 de tráfego e voltou 140 mil. Caraca. Sabe qual que foi a maior pergunta que a gente recebeu? Que a gente fez lançamento por grupo de WhatsApp, a gente lançando o curso de suculenta a Carol tem curso de orquídea? Caraca. Foi a pergunta que a gente mais recebeu. O upsell na cara do gol. A gente virou e falou, Carol, vamos gravar um curso de orquídea. Aí ela gravou 2 cursos. Um de orquídea e um de como tirar mudas. E aí, de novo, eu pensei, mano, ninguém quer aprender a tirar muda. E aí eu comecei a comentei com a minha mãe. Eu, de certa forma, e a gente era sócio, na época a gente dividia os custos. Esse curso de como tirar muda ia custar tipo uns R$ 100.000 pra gravar. E eu já tava meio preocupado, falei, mãe, olha isso, ninguém quer aprender. Porque minha mãe, começando a trabalhar comigo, minha mãe ela trabalha com banco de dados. Caraca. É uma coisa meio difícil mães trabalharem com banco de dados, né? Minha mãe trabalha com banco de dados. E aí eu comentei com ela, mãe, ninguém quer aprender a tirar muda. Ela falou, eu quero. Aí ela falou, quer ver? Aí pegou tipo o grupo das amigas dela, minha mãe na época devia ter, sei lá, uns 57 anos. Minha mãe tá com 60, mandou. Gente, aí me dá um briefing. Aí ela mandou no grupo de um monte de amiga, aí tipo, eu ia adorar, quero aprender, ótimo, queria, tipo, tirar a muda do meu alecrim. Nossa, eu tenho um limoeiro aqui, se eu conseguisse tirar a muda dele, ia ser lindo. Tipo assim, as amigas todas da minha mãe, eu falei, tá, beleza. Eu que não quero aprender a tirar a muda, mas temos público. E aí, em 2020, a gente entrou com 3 cursos. O de orquídea, o de como tirar a muda e o de suculenta. E aí, falando sobre esses lançamentos, em abril, quando começou a pandemia mesmo, a Carol, que era especialista, ela me ligou e falou, Marcelo, eu quero fazer 14 dias de live, criar um desafio pra ajudar as pessoas a plantar em casa, tipo, sei lá, com quanto tempo vai durar esse negócio pra multiplicar alimento. Aí era o desafio de 10 para 100, que era ela pegar 10 plantas que ela tinha em casa e transformar em 100. Então ia multiplicar por 10 o que a pessoa tinha. E aí foram 14 dias de live, a gente colocou 16 mil de tráfego, tava com medo. A gente vendeu 220 mil do curso de 199. Tipo assim, a gente colocou 16 mil leads no lançamento e fez 1.100 vendas de R$ 200. E aí foi muito bom, só que assim, não tinha ninguém no suporte. Entraram 1.100 alunos de uma vez e não tinha ninguém no suporte. Isso era abril, a Carol tava cuidando disso. Chegou no meio de abril, ela falou, sabe o que tem no início do mês que vem? Início de maio? Falei, meu aniversário. Ela falou, eu sei, e Dia das Mães. A gente tem que lançar o curso de orquídea. Fazendo uma história mais curta, comecei a comprar tráfego pro curso de orquídea. Tipo assim, a ideia dela é, tipo, quando que nós vamos abrir carrinho? Daqui a 10 dias. Tipo, quando começa o lançamento? Daqui a 10 dias.
Abri carrinho daqui a 2 semanas. Ia ser 6 dias de live. Peguei uma foto dela qualquer. Eu sou o pior designer que eu conheço. Eu não conheço ninguém que é pior de design e tem menos noção de senso estético do que eu. Ninguém. Peguei uma foto dela qualquer, subi no story. Coloquei aquelas letras do Instagram mesmo. Porque eu não sabia nem usar o Canva na época. Só que eu soube produzir conteúdo no Instagram. Curso gratuito de orquídea. Coloquei, baixei a imagem, subi no Facebook Ads e fiz na legenda. Não tinha vídeo. Subi o anúncio, criei 8 grupos do WhatsApp. Subi o anúncio de noite. Coloquei, tipo, sei lá, R$300 a verba diária pra testar. Chegou no dia seguinte, acordei, era umas 7h40 da manhã com o WhatsApp. Marcelo, o pessoal tá falando que o grupo tá lotado. Falei, putz, que merda, esqueci de colocar o redirecionamento, né? Aí eu olhei. Grupo 1 lotado. Grupo 2 lotado. Grupo 3 lotado. 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus. Público validadíssimo. Aí eu virei, na hora eu pensei, putz, tem algum problema. Abri o gerenciador de anúncios. Custo por lead, 6 centavos. Que isso? Falei, o pixel tá duplicado. Meu Deus. Tá disparando... Multiplica, sei lá, o pixel tá disparando 18 vezes, né? A hora que você vê custo por lead de 6 centavos, eu falo, cara, eu não pago isso no clique. Eu tô falando que a conversão tá... Falei, tá alguma coisa errada. Aí eu comecei a olhar. Abri o Active... Na época, o grupo do WhatsApp era 256 pessoas, né? Abri o Active Campaign, tipo, 2.400 leads. Que isso, cara. Eu falei, cara, tá errado. Eu tinha gastado, sei lá, menos de R$200. Eu falei, tá errado. Comecei a procurar os árabes, né? Falei, só vai ter árabe no grupo. Não tem jeito, porque pra estar nisso daqui, alguém hackeou, mandou só... Vai ter só os Mohamed. Perfil fake, só perfil fake. Eu comecei a olhar, eu falei, porra, tem um monte de mulher que parece minha mãe aqui. E aí eu falei, pô, tá certo. Comecei a criar grupo de WhatsApp. Aí coloquei R$1.000 por dia. Aí foi, sei lá, pra 12 centavos a lead. Que isso. Resumo, tomando um monte de bloqueio que mais de 2020, eu não sei se você lembra, quem tá aqui fazia tráfego iOS na 14. época. Não, a quantidade de bloqueio por causa do Covid. Caraca, Facebook teve essa bloqueava também. por causa de qualquer coisa. Tinha uns bloqueios aleatórios, sem motivo nenhum. Cara, eu tava anunciando um curso gratuito de orquídea. Tipo assim, não tinha. E eu tinha um emoji. Eles bloquearam por causa disso. Tinha um emoji de planta, uma florzinha no... Porque Meu emoji Deus. demais não pode, mas um costuma ser de boa. Tinha um emoji, eles bloquearam a conta por causa disso no anúncio. Mas resumo, com 60 mil reais de tráfego, eu queria ter colocado 100. Eu não consegui por causa dos bloqueios de conta. Mas a gente captou 125 mil leads. Meu Deus do céu. Isso, detalhe, isso considerando que teve um dia que a gente tava com uma verba de 10 mil reais, a conta voltou 11h50 da noite. O Facebook gastou 10 mil reais em 10 minutos. Meu Deus. E aí o custo por lead foi lá pra estratosfera. Não. Tipo assim, Explode. Ficou 8, 9 reais, sei lá quanto que foi. Então, a gente captou, colocamos nas lives, todas as lives com mais de 20 mil pessoas. Foram 6 lives seguidas, que a 2 foi maior que a 3 foi maior que a 2. Aliás, foi tipo 18 mil, 19 mil, 20 mil, 22 mil pessoas. Foi subindo a audiência. Totalmente do contrário, Do né? contrário do que Normalmente, acontece hoje. o normal seria, por exemplo, pra você que tá de casa entender. Vamos supor que a gente tem um funil de vídeos que vai acontecendo. Vamos supor as lives. Na primeira live é a que mais tem gente. Na segunda vai meio que filtrando. Isso. Nessa foi o contrário. Tava, tipo, com menos gente e foi aumentando. Então, tipo, é um efeito reverso, né? Foi surreal, mas foi a única vez que eu vi isso na minha vida. Tanto que com ela, depois fazendo outros lançamentos, aí era normal. A gente tem uma queda normal das lives de audiência em lançamento de infoproduto que giram aí entre 20% e 30%. 30% tá no limite do ruim e 20% é muito bom. Menos do que isso, pode soltar foguete. Mais do que isso, você tem que teve alguma falha ali na conexão de uma aula para outra. Agora, subir, isso eu nunca tinha visto. A gente não sabia o que a gente estava fazendo. Mas foi feito pandemia. Resumo. Final das contas, gastamos 98 mil reais de tráfego, faturamos 1,5 milhão com ticket de 250 reais. Com esse curso de orquídea. Aí foi surreal. Pô, a margem é absurda. Margem absurda. Depois a gente fez um curso de como tirar muda. Em agosto de 2020. Aí colocamos 330 mil de tráfego. E aí voltou 3 milhões de reais. Colocamos mais de 15 mil alunos de 199 pra dentro em 3 dias. Caraca. Mas aí, tipo assim, depois normalizou. Né? Depois a gente começou a ter os lançamentos mais normais. Mas o ticket desse de jardinagem, depois a gente lançou uma assinatura que era 499 por ano. E em 2021, quando a gente lançou, a gente chegou a ter mais de 10 mil assinantes.
pagando R$499 por ano nessa Mensalmente ali. Era R$499 por ano. Anualmente. É, a gente chegou até quase 11 mil assinantes. Caraca, mano. Tipo, até pra pegar um pouco desse âmbito mais, por exemplo, de oferta e até mesmo do que você construiu ali pra esses infoprodutores. Cara, isso foi muito acima da média. Você acha que hoje em dia, pro cara que, por exemplo, tem muito dropshipper, até mesmo você que pode estar assistindo a gente, às vezes o cara já faturou 1, 2, 3 milhões de reais, ele quer replicar esse conteúdo que ele sabe aplicar, porque ele usa isso. Então, por exemplo, você vê que é normal isso, todo mundo que quer criar conteúdo tem uma estrutura arroz com feijão? Ou você acha que para se diferenciar, quer lançar um infoproduto, seu próprio curso, o cara precisa ter um diferencial, por exemplo, seja na comunicação dele, para ele ter mais personalidade, ou seja, tipo, na própria estrutura, não funciona mais esse negócio de live? Você acha que existe um modelo, assim, para você se destacar mais, ou o arroz com feijão ainda é o que tá certo? Cara, o problema é que as pessoas, às vezes eles querem ir pra sobremesa sem fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão funciona muito bem. E agora, é óbvio que existem alguns nichos que são mais competitivos do que outros. Por exemplo, marketing digital é um nicho que tem muita competição. Você tem nomes muito grandes. Mas eu vou dividir aqui algumas coisas. Então, primeiro, quando você vai lançar um determinado curso, um determinado infoproduto, eu gosto muito de você subnichar, você segmentar. Então, as pessoas acham que, putz, mas o meu produto funciona para todo mundo. Tá, mas a hora que você vai fazer uma determinada oferta, quanto mais específico você é na sua comunicação, quanto mais você se conecta com aquela pessoa, maior a probabilidade daquela pessoa, de você conseguir chamar a atenção, e maior a probabilidade daquela pessoa se reconhecer em você. Vou te dar um exemplo. Tem um produto, se não me engano, da Queima Diária, que eu gosto muito de falar sobre ele, que chama Mamãe Sarada. É um dos produtos, cara, ele vende há muito tempo. E ele foi um dos primeiros grandes exemplos que eu me lembro de uma segmentação, de um nicho super específico, de subnichar. Porque, cara, quando a gente fala sobre emagrecimento ou exercício, não muda tanto. Saca? Tipo assim, quando você quer emagrecer, fazer dieta, a não ser que você tenha algum problema de verdade, alguma doença, né? Algo nesse sentido, cara, você tem que entrar em déficit calórico. Você tem que gastar mais calorias do que você consome. Mas a hora que você fala que você tem um programa que vai ajudar a pessoa a emagrecer, mesmo que você já tenha tentado de tudo, mesmo que você já foi na academia, mesmo que blá, 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 blá. Você vira e fala, bom, ok. Agora pensa o seguinte, eu tenho um programa de emagrecimento focado em você, que é mãe e que não tem o apoio dentro de casa. Você que é mulher e que o seu marido não te acompanha na dieta. Você que tem filhos que todo dia chegam da escola com a cacetada de chocolate na mochila. Você que não tem tempo de preparar as refeições durante a semana, porque você acorda cedo, tem que levar o menino na escola, você chega, o marido fez alguma coisa, blá, 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 e você olha para aquele maldito e ele comendo aquela quantidade de porcaria, ele não engorda e você tá parecendo uma baleia. O que você fez? Você tá conectando com uma mulher que é mãe, que tem filhos que já vão pra escola, ou seja, você não tá falando pra uma mulher que tem bebê. Você tá falando pra aquela mulher que vê no marido uma pessoa que não tem tanta dificuldade, na verdade, em fazer dieta. Porque, putz, se ele comesse um monte de porcaria, ele teria engordado também. Sim. Mas ele tá jogando um pouco daquela dificuldade. Ou seja, você tá conectando. E aí você fala que uma menina de 26 anos de idade vai se conectar com essa história? Não vai. Essa menina tá preocupada em entrar no shape pra ir pra balada. Sacou? E aí você muda a comunicação, você fala, você quer fazer dieta, ir pra balada, ir pro churrasco da faculdade, ir pro... Aproveitar a época de final de ano agora. Ah, mas o produto serve pras duas. Serve. Mas você tem que conectar a sua oferta na realidade da pessoa para quem você tá falando. Então, se você quer ofertar para essas pessoas diferentes o mesmo produto, você precisa de uma comunicação diferente para cada uma delas. Então, na hora que a gente pensa na nossa comunicação, você tem que lembrar para quem que você tá falando. Porque é extremamente importante você quebrar, né? Você colocar o que uma pessoa que eu gosto muito, que é a Sabrina Oliveira, ela produz conteúdo sobre como passar em medicina no Enem. Mas ela produz conteúdo muito bem. Ela fala sobre você colocar uma câmera escondida
na vida da pessoa. A pessoa tem aquela sensação da câmera escondida. Que é tipo, putz, o Marcelo sabe exatamente o que eu estou vivendo. Porque a hora que você se reconhece em outra pessoa, você começa a confiar naquela outra pessoa, você começa a se identificar. E a hora que ela faz uma oferta, você tem a plena certeza que ela vai conseguir resolver o seu problema. Por quê? Putz, se eu tenho a percepção que você me entende, que você sabe as dores que eu tô passando, que você sabe as dificuldades que eu estou passando, a sua solução é personalizada para mim. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar na oferta. Então, tipo, minha solução, tráfego. Cara, tráfego para infoproduto funciona para todo mundo. Funciona para todo mundo. Mas eu posso falar sobre o tráfego pro infoproduto. Tipo assim, cara, essa minha metodologia de tráfego funciona muito bem pro expert que tem preguiça de produzir conteúdo, que solta um conteúdo no Instagram por semana. Porque tudo que todo mundo vê o tempo todo é de, cara, você tem que produzir 2 reels por dia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é canal do YouTube, é o cacete A4. Cara, não. Eu tenho isso daqui que funciona pra você que não consegue produzir mais do que 2 reels por dia, que tem dificuldade pra produzir story. Cacete. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E a pessoa se identifica nisso, ela sente que ela tá sendo praticamente conectada ao outro pela reciprocidade das ações. Então, por exemplo, a pessoa se vê nela. Sim. Então, essa questão dela estar se vendo é como se a outra pessoa fosse a referência e se ele conseguiu, pô, ele vai me ensinar e eu vou só ter que pagar ele vai me ensinar o que ele fez pra conseguir? Então, geralmente, tipo, é a questão da razão e da emoção que você tinha comentado. A pessoa vai ter essa emoção de querer comprar e a razão tá exatamente nos motivos na que ela vai fazer isso pra solucionar aquele problema. Exatamente. Então, tipo, a gente vê que isso a gente consegue usar tanto para infoproduto, tanto no e-commerce, no tipo de produto, que, por exemplo, eu já vi gente usando, por exemplo, era uma luva, e falavam assim, essa luva você vai usar para lavar louça, para pessoas que têm alergia, não sei o quê. E esse tipo de produto, eu comecei a ver depois de 2 meses, gente dando banho no cachorro com essa luva. Tipo, era uma luva cheia de cerdas, assim, pra fora. Então, tipo, a pessoa, em vez de lavar louça, tava dando banho no cachorro. Então, tipo, a pessoa só mudava a visão da oferta e atingia novos públicos. Você acha que, tipo, no infoproduto, a pessoa faz isso com uma certa maior facilidade? Ou, por exemplo, você fala sobre nicho X, mas pode também estar falando sobre nicho Y ligado ao X? Eu acho o produto físico infinitamente mais fácil de fazer isso. Infinitamente mais fácil. Porque eu falo que vender infoproduto, a margem é muito boa. Então, assim, a entrega é muito fácil. Fácil no sentido de logística, eu não preciso ter logística, eu não tenho que ter devolução. Então, é tudo digital mesmo. Mas você trabalhar com essa copy no produto físico, eu acho que é muito mais fácil. Porque, sei lá, vou pegar esse exemplo. Você tá falando sobre a luva pra lavar louça. Ok, eu não lavo louça. Não conectou comigo. A luva para dar banho no cachorro. Eu dou banho no cachorro. Conectou comigo. A luva para ir para jardinagem. Você está conectando com o público de jardinagem. Então você tem o mesmo produto com várias ofertas diferentes que você vai conectar com o dia a dia daquela pessoa. E aí se você vai colocar, dar banho no cachorro, fazer lavar louça, ir na jardinagem, lavar banheiro, isso tudo dentro do mesmo anúncio, você desconecta. Então é muito mais legal e o produto físico, ele é a transformação por si só. Então, tipo assim, essa caneca. Cara, eu gostei dessa caneca, eu comprei essa caneca chegou. Testei. Funcionou? Tá validado. Aquela luva que você falou. Fui lá, lavei louça, dei banho no meu cachorro. Funcionou, tá validado. O infoproduto é o seguinte, a promessa é... Cara, eu te prometo que se você passar o cartão de crédito aqui agora, sentar a bunda na cadeira, estudar o que eu tô te ensinando, gastar algumas horas em cima disso, executar, possivelmente você vai ter o resultado que eu tô te prometendo. Porque não existe garantia. Sim. Obviamente, existe estatística que quem tem consistência aplica durante um determinado período vai ter resultado. Mas é igual você fala, a faculdade te garante um bom emprego? Não. E custa mais caro que qualquer infoproduto que tem no mercado, mas não garante. Também depende do aluno. Ou então, o fato de você ser aprovado em todas as matérias e ter o diploma não garante que você vai ter um emprego bom. Então, infoproduto é educação. Então, também não garante que você vai ter o resultado que você espera. O produto físico garante. Uma vez que ele chegou, é meio que binário. Ou ele funciona ou ele não funciona. Então, ele é mais fácil de ser vendido. Então, e você precisa de um convencimento muito menor, quando a gente está falando para o público final, do produto físico, né? De você comprar. Porque a transformação é muito mais rápida e geralmente ele tem até um ticket mais baixo.
E gasta menos a questão da própria energia da pessoa para ver a recompensa. Porque, por exemplo, o produto físico, a pessoa vai esperar para o produto chegar, para ela poder testar. E aí, tipo, é uma coisa que já gera até aquela ansiedade. Porque, pô, é um Exatamente. produto físico, tem a questão do unboxing e tudo mais, vai testar o produto para ver se vai funcionar. Agora não, o infoproduto, eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, na maioria dos cursos, se você pegar, as pessoas compram e vê nem 10% do curso. Acho que é batata. A maioria das vezes é isso. Então, tipo, você vê até entrando mais nesse assunto. O que você acha que as pessoas, elas se desestimulam, elas compram aquela proposta feita para elas e, de fato, elas conseguem ter acesso a tudo aquilo, têm as ferramentas, mas não desenvolvem. Eu imagino que até você de casa já deve ter comprado algum curso, fez pelo menos ali 10 ou até a metade e não finalizou. Se você é dessas pessoas, já deixa aqui nos comentários o porquê que você parou. E, cara, Eu sou dessas pessoas também. e se eu te falar que eu também já fui assim? Já teve curso que eu comprei que eu só queria aprender uma coisa, aprendi aquilo. Beleza, aprendi. Parou. Então, tipo, por que a maioria das pessoas acabam se desestimulando, tipo, comprar um curso ou um perpétuo? Você acha que tem algum motivo, tipo, exato pra isso? Eu acho que tem alguns pontos. O primeiro deles é que muitas vezes eu compro justamente por isso. Assim, pô, quando eu compro um curso de marketing digital hoje, tem aquele módulo de introdução. O que é marketing digital? Eu não vou assistir isso. Às vezes eu quero melhorar a oferta do meu vídeo de venda ou de anúncio. Às vezes tem um módulo só sobre isso, eu tô com uma dor, eu assisto aquele módulo, às vezes dá um puta do insight, valeu o curso. Assim, cara, assisti uma aula, paguei R$2.000 no curso, melhorou meu custo por lead, tá pago. Então, eu acho que tem esse tipo de perfil, esse primeiro, que é a pessoa que assiste porque tá com um problema pontual e procura algumas aulas pontuais pra resolver. Agora, quem larga no meio, tipo, um iniciante que tá comprando um curso para ser iniciante, eu acho que podem ter dois motivos. O primeiro é realmente culpa do aluno, que é a falta de consistência, que é a falta de motivação, que, tipo, putz, entrou o pitch, você sai animadaço, igual você já deve ter ido em evento, você viu, tipo, nossa, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora é isso. E aí você dorme, acorda e você volta pra rotina no dia seguinte. E aí você não consegue estabelecer aquela rotina de colocar as aulas, de aplicar, de testar. Então, acaba que a nossa rotina chama a gente de volta para aquele ambiente conhecido, né? Que eu nem vou falar que é zona de conforto, que tem gente que vive numa zona que é extremamente confortável, mas é um ambiente conhecido. E aí ele sair daquele ambiente conhecido também gera muita ansiedade e gera um medo. Então, aquilo traz aquela pessoa de volta. Mas eu acho que tem um outro ponto. Que tem muita gente que faz umas promessas extremamente agressivas. E a gente mora num país que, a galera, no geral, é muito pouco escolarizada, né? A maior parte do Brasil tem um problema de escolaridade muito alta. Até o presidente tem. E aí, você pega uma promessa muito agressiva, falando que eu vou transformar a sua vida de forma garantida, muito rápido, e vem de uma simplicidade muito grande, o cara começa a assistir, e aí de repente você vê que não existe aquela simplicidade toda. E aí você tem uma quebra de expectativa. O cara achava que ele ia pegar, assistir algumas aulas, ia simplesmente copiar e colar, que às vezes é o que foi prometido, e o dinheiro ia começar a cair, e aí ele começa a ver, calma aí, eu tenho que entender vários conceitos. Eu tenho que entender o porquê de várias coisas. Eu tenho que entender o que tá por trás de várias estratégias. E o cara vira e fala, mano... Já não é mais copiar e colar. Já não é o que eu... Exatamente, já não é mais copiar e colar. Até porque, cara, o copiar e colar, ele vai funcionar durante pouco tempo. Porque se eu tenho um negócio que funciona e é só copiar e colar, cara, mais cedo ou mais tarde, mesmo que eu não ensine pra ninguém, alguém vai descobrir. Várias pessoas vão acabar descobrindo. Tem a biblioteca de anúncio do Facebook Ads. Então, você consegue buscar por palavra-chave. Você tem uma caralhada de ferramenta de espionagem de anúncio. Então, é pouco provável que você simplesmente copiar o que alguém está te ensinando vai te gerar resultado no longo prazo. Pode ser que até no curto prazo gere. E aí, o que eu fazia? Voltando lá em 2016. E foi um dos erros que eu cometi, especialmente em 2017. Eu tinha uma estratégiazinha de Facebook Ads e de Google Ads, que funcionava muito bem. Naquela época, pouca gente fazia anúncio rede pesquisa. Então tinha muito produtor que deixava afiliado anunciar para o nome do produtor e o nome do produto no Google Ads.
Cara, uma estratégia super simples. E eu fazia isso de forma replicada. Só que assim, cara, qualquer um consegue replicar essa estratégia com 20 minutos. Começou a ficar mais caro, os produtores começaram a proibir esse tipo de ação, por motivos óbvios, né? Porque, cara, por que eu preciso pagar 30, 40, 50% de comissão pro afiliado anunciar se eu posso anunciar naquele lugar? Exatamente. Não faz o menor sentido. Então aquilo ali parou de funcionar. Se eu tivesse montado a minha vida em cima de trabalhar aquela 1h30 por dia que eu tinha, 2 horas por dia no máximo, tava dando 30, 35 mil reais por mês. Hoje eu tava sem nada. Por quê? Porque eu ia ter só copiado e colado, sem saber fundamento, sem saber nada. Cara, eu estaria provavelmente bem pior do que eu tô hoje. Então eu acho que tem essa quebra de expectativa, sabe? Das pessoas fazendo a promessa de uma simplicidade muito grande, e quando os alunos entram dentro do curso, eles veem que o buraco é um pouco mais embaixo. E isso entra não só também para infoproduto, como eu vejo também no próprio e-commerce em si. Pra galera, principalmente que é do dropshipping. Cara, a maioria dessa turma aí gosta de fazer o seguinte: vou subir uma loja, vou copiar quem já tá vendendo, e aí vou fazer minhas primeiras vendas para levantar caixa. Então a pessoa Produto campeão, né? Exatamente, ela não tem uma estabilidade para ela criar um negócio dela. Você não tá criando um negócio, você tá só copiando alguém que tem um negócio. É um modelinho de receita. Exato. Então, tipo, você vai ficar na mão de pessoas que são extraordinárias. Tipo, pega o cara que descobriu o produto X, o cara descobre o produto direto ali e vai lançando. E aquela galera fica só copiando ele. O que isso vai gerar? Leads mais caros, vai pagar mais caro no anúncio, a margem de lucro vai diminuir não só para você, mas para ele também. Você tá contaminando o mercado e tá perdendo a essência que você tem de empreender. Isso não é empreender. Sabe? Pra mim, o copia e cola não tá empreendendo. E mesmo o cara que descobre um monte de produto campeão, porque ele tá sempre... ele não tem um modelo previsível, ele tá sempre atrás do que é o próximo produto campeão. Ele nunca tem uma estabilidade ali. Mesmo que o cara tenha, tipo assim, o dedo de ouro pra isso. Porque pode chegar um dia, um presidente aí e fala, cara, agora você não pode mais importar, não pode comprar da China, ou... colocou o IOF agora de compra internacional, em vez de 6,38% para 36%. Acabou a margem. Acabou. Então, tipo assim, se eu fosse pro drop hoje, eu ia fazer... E eu sei que tem algumas pessoas que fazem, cara, tipo, achei um produto bom, de um nicho legal. É criar uma esteira de produto em cima daquilo. Porque, putz, teve vezes que eu tava conversando com um cara num evento, ele segmentou o drop dele pra pescaria. Então ele tem um produto campeão de pescaria. Cada venda que faz, ele tem um funil de WhatsApp oferecendo outros produtos relacionados para aumentar a receita. Ele criou um Instagram só, tipo, pegando vídeos que ele vê no TikTok, no Instagram, no YouTube Shorts, ele replicando alguns daqueles vídeos com cortes, que ele construiu uma audiência que ele sabe que são pessoas que se interessam por pesca. Então, o que ele faz? Ele constrói uma audiência orgânica. No meio de algumas publicações, ele publica o produto dele e ele já tem um público de remarketing. Ele não tá trazendo só público frio mais. Então, ele já conseguiu trabalhar com público de remarketing dentro do Instagram. Então, ele tem uma linha de produtos ali, né? Um mix de produtos dentro do e-commerce. Ele tem uma audiência. E aí, se chega alguém e vai na biblioteca de anúncio dele e simplesmente copia o anúncio e joga para público frio, não vai converter igual. Por quê? Porque esse cara tem uma audiência no Instagram de uma galera que já confia na marca dele. Já tem depoimento, já tem comentário das pessoas ali, já tem story ativo da galera falando, putz, chegou, adorei o produto. E outra coisa, o produto tem que ser bom também, porque senão começa a dar hate. Então, e era uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria falado pra mim lá como afiliado em 2017. Em vez de eu ter ficado pulando de galho em galho, achado o próximo produto campeão, cara, putz, você vendeu muito bem um negócio que eu gosto. Teve uma época que eu vendia muito bem um produto de mercado financeiro. Eu gosto de mercado financeiro. Por que eu não começo a me especializar em ser afiliado? Começo a captar e-mail, começo a criar um funil de e-mail. Poderia ter começado a produzir conteúdo. Poderia virar até produtor depois, eventualmente. Mas eu já entendi um pouco da dor. Não, eu tava sempre atrás do próximo produto campeão, ao invés de focar em vender vários produtos para aquela audiência, saca? E como se fosse, por exemplo, o que eu gostaria de fazer e até falar para você que faz dropship hoje, entrou nesse mercado, ou é afiliado, ou outro tipo de coisa no mercado digital. Essa questão de, por exemplo, você criou um negócio e a pessoa tá em casa ali e vendeu pelo menos um produto top. Eu acho que é muito bom para ela se ela pegar, por exemplo, esse nicho de produto, vamos supor, o cara tem uma loja genérica
E aí, dentre os produtos dele, um produto do nicho de cozinha se destacou. Pô, pega e monta uma loja nichada, especializada do produto de cozinha que você criou. Pô, tu vendeu uma faca X, quer vender vários modelos de faca, o amolador pra essa faca, e vende, tipo, coisa estilizada pra essa faca. Você cria ali o seu nicho e você já tem o lead pago, porque você já vendeu para essas pessoas da primeira vez, já tem um e-mail, já tem um telefone, já tem um endereço, já tem o nome dessas pessoas, a gente consegue revender pra ela mais uma vez. E, tipo, as pessoas não entendem, o pessoal só quer público frio, e esquece de construir ali TV. Construir com uma consistência, né? Então, tipo, você vê que além da questão dos infoprodutos para dropship, para e-commerce, existe um modelo para você construir um LTV com base nessa esteira? Um modelo? Eu acho que existem... a gente pensa em dois, né? Quando a gente fala sobre infoproduto, a gente pensa em teia de produto e esteira de produto. Qual que é a diferença dos dois? A teia de produto, a gente fala que é muito... você vender algo que está relacionado àquilo que você faz, que aquela pessoa tem interesse. Então, por exemplo, quando o exemplo de jardinagem, a gente tinha curso de orquídea, um curso de horta, um curso de suculenta. Eu não preciso aprender orquídea e o meu próximo passo é a horta e depois cara, eu posso aprender cada um de forma isolada. Mas quando a gente fala, tipo assim, putz, eu tenho um curso, mas você quer que eu tá mais próximo de mim? Ou você quer dar o próximo passo, ou você quer evoluir, você tem um outro curso, que geralmente a pessoa já tem, por exemplo, você vai para uma mentoria, é o meu mastermind. Cara, quem não tem resultado, não chega lá. Tipo, não tem um iniciante. Então você tem que passar por algumas etapas para poder entrar lá. Não faz sentido. Você nunca fez nenhuma venda. Primeiro, você vai pagar um ticket alto. Segundo, eu não vou te ensinar a fazer a primeira venda. Eu vou te ensinar a ajustar parafuso para você sair de lançamento de 300, 400 mil para faturar R$1 milhão. Pra escalar. Para escalar. E esse ajuste de parafuso não funciona se o carro não tá andando. Então, a esteira de produtos, ela é muito nisso. Tipo assim, o cara compra isso, depois ele compra aquilo, depois ele compra aquele outro. É como se fosse uma evolução, né? Uma escadinha, então as pessoas têm que cumprir algumas etapas para seguir em frente. Quando eu falo de produto físico, eu vejo muito mais essa teia, sabe? Que, tipo assim, a pessoa consegue comprar algumas coisas meio que separadas. Mas no próprio produto digital tem como você ter essa teia. Tipo assim, eu posso ter um curso de copy e um curso de tráfego. Eu preciso fazer o de tráfego para fazer o de copy ou de copy para fazer o de tráfego? Não. São pessoas parecidas em momento parecido e eu tenho produtos diferentes para ela. Então, é pensar o que permeia aquela sua persona. E outra coisa, o que aquela sua persona te enxerga quando a gente fala sobre infoproduto como autoridade. Porque, tipo assim, putz, ninguém nunca soube que eu sou copywriter. Ninguém nunca soube que eu sou gestor de tráfego. Mas, putz, eu tenho uma audiência muito grande de copy. Tá, então eu não vou vender um curso de tráfego, eu vou vender um curso de copy para vídeo de venda. Depois eu posso ter um curso de copy para anúncios, um curso de copy para página de venda. Estou dando um exemplo. Então, tem que ter algum tipo de relação entre... É a mesma coisa, eu tenho uma teia de produto. Você vende o quê? Cara, eu vendo uma faca para pescaria e eu vendo suplementos para mulheres 40 a mais. Mano, faca para pescaria, você tá falando para homem? O outro tá totalmente diferente. Isso não é uma teia de produto. São negócios completamente diferentes. Você não vai conseguir vender de um pro outro, entendeu? Então... E até mesmo essa questão, tipo, conta muito pra conectar, né? A gente tá falando de questão de, por exemplo, se conecta muito com o gênero da pessoa. E é muito normal a gente falar, por exemplo, algo cultural, né? Que, por exemplo, as pessoas vai pensar em pescaria. Você pensa em mulher pescando ou homem pescando? Você pensa, a maioria das vezes, a pessoa pode falar qualquer coisa, mas você vê um homem pescando. Sim. Agora, você pensa, cozinha, você vai pensar em homens ou mulheres? Quem que consome mais artigos de cozinha? Quem que tá mais tempo na cozinha culturalmente são as mulheres, não os homens. Então, tipo, pode ter muito chefe de cozinha, pode ter milhares de homens também que se destacam nessa área. Mas, teoricamente, culturalmente, as mulheres dominam essa área. Então, mas tipo, você ainda pode pensar... Mas aí, falando sobre copy, cozinha pra homem, pra, tipo, pegar mulher. Saca? Dá pra ter uma... Até nisso você começa a... Voltando um pouco, né, sobre aquela questão da promessa e da oferta. Culinária. Beleza. Você pode ter uma culinária que serve pra qualquer coisa. Agora, se você dá aquela roupagem ali da culinária pra você dar uma encantada naquele primeiro encontro, naquele jantar, pra você conseguir garantir a conversão no final da noite,
Cara, você monta, mas... E aí é aquele negócio, você não vai pegar o cara casado. Uhum. Você também não vai falar com a mulher casada. Você vai falar com um cara ali, solteiro, de seus 20 alguns ou 30 e poucos anos. Os pratos serviriam para um casal que quer curtir? Provavelmente sim. Mas a hora que você coloca aquele toque, você conecta muito mais com o cara que tá vivendo aquela realidade. E às vezes é uma promessa que às vezes o cara, tipo, ele vai parar pra pensar, putz, todos os caras levam a mina pra jantar, buscam ela, e aquele clichêzão, puta, eu vou ser o cara diferente que vai ficar na memória da mina, ainda vou sim, vou fazer uma parada diferente, a mina vai ficar encantada. E aí você faz a construção da oferta. Exatamente, é um puta de um diferencial. E até mesmo para produtos físicos que a galera vende, falta muito dessa malícia da galera conseguir construir isso, essa copy para produtos físicos. Uhum. Então, tipo, o pessoal que tá assistindo, você mesmo que tá assistindo a gente agora, comece a pensar nos seus produtos físicos, não no final deles, mas na construção para que eles servem. Então, por exemplo, a pessoa vai pegar a própria faca mesmo. Pô, o cara fosse pegar uma faca bonitona e tudo mais, impressione no churrasco, impressione seus amigos no churrasco, por exemplo. Pô, a faca, sei lá, uma faca personalizada do Santos, do Corinthians. Pô, você vai lá, sei lá, vai pegar um churrasco dos seus amigos pra todo mundo se juntar pra ver o jogo. Pô, o pessoal, todo mundo vai ficar encantado com aquela faca. Então você vai chamar mais atenção. Você Querendo ou as não, emoções, né? exatamente. Você trazer a questão da atenção, emoção, felicidade mais pra perto, todo mundo quer isso. Não tem como você falar que você não quer atenção. Não tem como você falar que você não quer felicidade. Todo mundo quer isso. Todo mundo gosta disso. É algo natural do ser humano. E, cara, a gente tava falando sobre questão de processos e até mesmo sobre, você falou sobre esteira de produtos. E agora, um pouco mais detalhado, entrar nesse âmbito, quais são as integrações que você acha que são essenciais para a pessoa ter? Por exemplo, eu vejo muita gente usando para esteira de produtos físicos ou dropshipping mesmo, usando o Notion, o Trello para colocar os seus custos, o link de onde está comprando, tudo mais. E para a galera que é de info também, tem alguns aplicativos que são essenciais que não pode faltar? Mas como assim? Pra controle, gestão como um todo? Por exemplo, a gente tá pro público que é de e-commerce. A gente, na maioria das vezes, usa Cartpanda, Shopify pra loja, tipo Notion pra organização de esteira, e pra galera que é de infoproduto, ou por exemplo, um Reportana pra mensagens do WhatsApp, ou um aplicativo ActiveCampaign pra você disparar e-mails. Quais são os essenciais ali, pelo menos os básicos que é necessário a pessoa ter ali pra ela conseguir pelo menos se desenvolver? Tá. ActiveCampaign pra você fazer o CRM. Eu gosto muito de ferramenta de disparo de WhatsApp também, para você fazer as boas-vindas e tudo mais. Eu acho que o volume de venda de infoproduto, de itens únicos, deve ser menor do que o de produto físico, porque geralmente é um ticket mais alto. E, tipo assim, a pessoa compra e é aquele negócio. Ela vai demorar várias horas para consumir. Então, é menos provável que ela compre 4 de uma vez só, porque senão, putz, são 4 cursos, é muita hora, então às vezes você entra um pouco nessa objeção. Mas então, você tem o ActiveCampaign, você tem alguma ferramenta de disparo de WhatsApp, pode ser um DevZap, uma Letalk, a gente usa muito a Letalk para disparo 1 a 1, por causa da ferramenta de suporte. O WordPress, porque a gente tem muita página de upsell. Então, você fazer aquelas configurações de one click buy e upsell. Então, tipo assim, acabei de comprar, você vai ter uma outra landing page fazendo uma outra oferta, com provavelmente um outro vídeo que você só consegue escolher a forma de pagamento ali e comprar com uma vez só. Cara, mas é básico. E o resto a gente costuma controlar. A gente, especificamente, a gente joga tudo para um banco de dados. Joga para um... Não é uma planilha de Excel, é um banco de dados mesmo, que eu tava falando que minha mãe trabalha com banco de dados, ela montou um banco de dados, a gente criou dashboards, criou uma ferramenta interna da empresa, mas tem uma galera que usa o Google Locker Studio, né, joga pra planilha e coloca monta uns dashes. Mas, cara, assim, o principal é esse, uma ferramenta de gestão de e-mail, uma ferramenta de gestão de WhatsApp, uma plataforma de pagamento, né, você tem que ter uma plataforma de pagamento, construção das landing pages para fazer o upsell e você jogar isso tudo para uma planilha. Aí você pode usar o Make, que era o antigo Integromat, para você pegar as informações dessa plataforma e jogar para uma planilha, né? Tem uma cacetada, tem um volume grátis ali que você consegue fazer dessas integrações do Make, você coloca na planilha e você consegue fazer ou um gráfico no Locker Studio, ou você consegue criar uma tabela dinâmica, ou até um gráfico dentro do próprio Excel
do Google Sheets. Mas eu tô pensando aqui, o principal é esse. E aí, pra infoproduto, pra quem tem audiência no Instagram, cara, ManyChat hoje é obrigação. Sim. Se você tem audiência no Instagram e você não tá usando ManyChat, você é maluco. Também tem uma versão gratuita. Pra quem faz o lançamento, uma ferramenta que a gente tá usando agora de lista de espera, que é é tipo um Typeform, mas chama Typebot. Eu não sei se você já viu. Uhum. É uma ferramenta de formulário, mas é que ela simula um chat. Então ela é muito mais interativa. Então a gente estava comparando no Typebot com o Typeform, as mesmas perguntas, o Typebot a gente estava com uma taxa de conclusão maior. Porque a pessoa, tipo, é um chat. Então é uma coisa mais parecida ali com... Não é igual o WhatsApp, mas é uma... Mas é bem legalzinho a animação, por exemplo. Você uma coloca animação. ali o seu nome completo, aí aparece 3 pontinhos, dá uma esperadinha e, tipo, sai digitando. Achei muito legal também. Exatamente, você tem mais dopamina ali, né? Sim. Você libera mais dopamina ali pra pessoa. Então a gente tem usado essa ferramenta que tem ajudado muito. Também tem uma versão gratuita. Então, ManyChat gratuito, você tem o Typebot gratuito, você tem o Make, que é a ferramenta das integrações gratuita. ActiveCampaign acho que você não tem. A gente usa o ActiveCampaign, mas eu acho que você não tem a versão gratuita. Mas assim, essas, né? E aí a ferramenta de pagamento você só paga se você vender. Construção de landing page. A gente usa o Elementor Pro, mas com certeza tem alguma gratuita que você consegue criar alguma versão na internet também. Tipo uma versão beta. Então tem como começar do zero sem ter que pagar. E você pega, tipo, ferramenta de edição de vídeo. Você tem o CapCut, também o gratuito é muito bom. Mas em linhas gerais é isso. E eu acho muito top todas essas integrações que você comentou. Mas tem uma questão também que eu gosto de levantar, porque a maioria das pessoas começam no CPF, sem emissão de nota, sem nada, e tipo, não tem como você ficar rico sonegando. E tem uma frase que eu gosto de falar aqui, a galera até acabou comentando comigo, que sonegar não é errado. Errado é ser pego sonegando. E aí a galera tava até comentando lá, claro que é brincadeira, viu, gente? Mas como que o cara que é de infoprodutor, agora tá em infoprodutos, infoprodutor, cara, como que ele faz essa emissão de notas? Tem alguma integração? Tem alguma que você indica? Contabilidade? Tem, cara, contabilidade hoje acho que já é mais aberto, né? Porque até pouco tempo atrás eram pouquíssimas contabilidades que entendiam. Hoje já tem mais contabilidades. Mas hoje a gente usa o Inotas para fazer a emissão das nossas notas fiscais. Tem outras ferramentas, tem Notas e tudo mais, mas a gente usa... Cara, eu uso Inotas desde 2016. Desde que eu comecei no meu CPF, aí fiquei um mês lá com o meu CPF, abri uma MEI. Aí quando eu estourei o faturamento da MEI, abri uma empresa que virou no Simples. Aí quando eu estourei o faturamento do Simples, aí tem uma empresa lucro presumido. Aí começa a ficar um pouquinho mais chato, o imposto dói bem mais. Nossa, mas a gente usa o Inotas, que a gente integra com qualquer plataforma de pagamento e já faz a emissão automática das notas fiscais. E eu até comentei isso porque aqui na própria Cartpanda a galera pode vender não só produtos físicos, como digitais e unir os dois também. Você pode vender um produto digital junto com um produto físico, ou você vende, por exemplo, a gente usou a questão da faca, o cara pode vender um kit de facas e aí depois botar um e-book também. Um curso de churrasco, um e-book de churrasco. Dar de presente, ou até fazer um upsell ou um order bump também no próprio checkout. Então, para você que quer sair, pagar taxa mais barata, porque eu, pelo menos olhando assim o mercado por cima de infoprodutos, eu vejo que as taxas são absurdas, cara. Tipo, a pessoa que vende um produto de R$19,90 já paga muito mais taxa do que uma pessoa que vende um infoproduto de R$497. Por questão de ser um ticket um pouco mais baixo. Tipo, quanto mais baixo o ticket, mais ela acaba pagando. Então, por exemplo, eu tô vendo e recebendo mais a galera de infoprodutos com a gente, porque a galera de fato agora tá conhecendo a gente, nossas integrações com o infoproduto e tudo mais. E eu tô até querendo abordar um pouco mais esses temas contigo. E para isso, eu quero pegar e aproveitar a brecha pra gente entrar com a nossa dinâmica do Panda Quest. A gente tem 3 cartas aqui que a gente vai sortear, 3 temas para você responder as melhores dicas sobre eles. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Marcelo Távora. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest com o Marcelo Távora. Como eu expliquei, são 3 cartas que eu vou sortear aqui e a gente vai selecionar essas 3 aqui. Você vai dar as melhores dicas que você tem sobre os temas que a gente vai tirar, beleza? Fechou. Vou tirar a primeira carta, tira a segunda aí. Show. E a terceira. Vou deixar essas 3 aqui no meio para vocês verem também. E beleza. Vamos para o nosso primeiro tema.
A gente chegou a comentar sobre esse tema aqui. Você chegou a falar o nome, inclusive, da integração para usar ele aqui. Para o WhatsApp é muito importante. E o nosso primeiro tema é suporte. Cara, qual que é a melhor dica de suporte, seja com integração ou o que você pode falar para a gente sobre suporte? O que você mais entende sobre? Tá. Uma das coisas que tem mudou muito o relacionamento com o aluno é o suporte pelo WhatsApp, né? Porque quando a gente fala sobre infoproduto, quando a gente fala sobre... Eu acho que não é só sobre infoproduto, né? Quando a gente tem um determinado cliente, qual que é o nosso objetivo? Qual que é a função? Aquele cliente receber aquilo que foi prometido. Então, se eu fiz um curso e eu prometi que aquela pessoa vai conseguir fazer a primeira venda em 30 dias, ou que aquela pessoa vai conseguir fazer o primeiro lançamento em 2 meses, de certa forma, eu preciso cumprir, né? Garantir que aquilo ali aconteça. E o suporte, ele faz parte desse caminho. Então, o WhatsApp, ele permite com que você entregue, que você facilite com que a pessoa percorra esse caminho. E tem alguns dos produtos que a gente atua hoje, por exemplo, o de jardinagem. A gente tem um que é o da VV Fit, que trabalha com hipopressiva. As mulheres são quase todas 50 a mais. Tem muita gente que tem dificuldade com e-mail. E na boa, quantas vezes você abre um e-mail por dia? Ah, dificilmente. Cara, quem tá vendo aí, quantas vezes você abre seu e-mail por dia? Agora, quantas vezes você abre seu WhatsApp por dia? Nossa, imensamente mais. E a hora que a gente tá falando com uma pessoa que já comprou da gente, a gente oferecer uma boa experiência, uma resposta rápida, a probabilidade daquela pessoa comprar de novo da gente aumenta muito. Então, o suporte, tem muita gente que olha o suporte só como centro de custo. O suporte, ele pode ser um centro de receita também, desde que ele seja bem trabalhado. Então, a primeira coisa que eu falo, primeiro, eu não abriria uma hoje de suporte por WhatsApp. Mesmo que seja um suporte mais simples. Tipo assim, olha, não tô conseguindo acessar a ferramenta, onde é que tá o meu pedido? Só para você dar esse tipo de resposta. Se você vende algum produto de ticket mais alto, eu já daria um suporte no WhatsApp mesmo. Tipo assim, estou com dificuldade sobre isso. E a minha esposa, ela tem um curso de mercado financeiro, que é um ticket um pouco mais alto. Ela manda áudio para aluno no 1 a 1 do WhatsApp. Então, a taxa ela tem uma assinatura anual. A taxa de retenção dela é muito alta e o número de indicação dos alunos, de outros alunos, né, de novos alunos, ela é muito alta. Ferramenta. Igual eu falei, a gente usa muito a Letalk. A gente está começando a trabalhar com algumas integrações para ter no ChatGPT, porque a Letalk não tem API oficial. Mas a API oficial, acho que já tem alguns que já estão surgindo ali as integrações com o ChatGPT. E aí vai ficar coisa linda, porque a pessoa pergunta, você tem o ChatGPT respondendo. Então isso já funciona muito bem. Tem outras, né? Aí você pega Zendesk, Freshdesk, né? Para e-mail, a gente usa a Freshdesk, tem uma versão gratuita que funciona bem, mas hoje é infinitamente menor o nosso suporte por e-mail. A gente quase não dá mais suporte por e-mail. É relativamente raro. E aí, o que a gente faz para incentivar com que as pessoas busquem o suporte? Toda vez que a pessoa faz uma compra, a gente manda o WhatsApp. Ei, obrigado por comprar, mensagem padrão. Esse daqui é o nosso número de suporte. Se você tiver alguma dúvida, é só chamar a gente aqui. E aí, óbvio, é que às vezes a pessoa tipo, eu quero fazer isso. Olha, na aula tal tem isso. Assiste a aula tal. Então também para não virar o suporte deixar de precisar ter o curso. Tô com dificuldade nisso. Olha, a aula tal você pode assistir. Então, para infoproduto, isso costuma funcionar muito bem como uma ferramenta de auxílio pro aluno e para garantir. E outra coisa, às vezes o suporte a galera tá tirando algumas dúvidas que você vê que, cara, isso tem outro curso que resolve para você. Esse outro curso resolve, a pessoa pode ir lá e comprar. Se ela foi bem atendida, a chance dela comprar é muito grande. Então... E aí, algumas outras coisas que eu acho que são importantes para suporte, cara, que eu imagino que vocês devam mensurar isso muito bem. Volume de ticket. Qual que é o volume de ticket que você está recebendo por dia? NPS. Qual que é o atendimento? Qual que é a nota que cada um dos atendentes está recebendo? Por que isso é importante? Para você dimensionar quanto que você vai crescer a sua equipe. Exemplo bobo. Você sabe que um atendente consegue gerar uma experiência legal para o seu aluno, sei lá, até seu cliente, né, 50 suportes por dia. Você sabe que para ter 50 suportes por dia, você vai fazendo uma média, você tem, sei lá, a cada 500 novos alunos, você vai ter 50 suportes por dia. Você colocou mais 500, você vai precisar de mais outra pessoa de suporte, porque provavelmente você vai chegar a ter 1000 alunos.
Época de lançamento, que a gente sabe que vai ter um pico de entrada. Às vezes a gente traz freelancer. A gente treina uma galera, coloca o freelancer, porque entraram 3 mil alunos agora. E eu sei que ao longo do tempo isso vai diminuindo. Entraram 3 mil alunos, eu sei que na semana que vem vai estar um caos. E que se eu tiver a equipe ali de, sei lá, uma pessoa, 2 pessoas para atender aquela galera, vai ficar todo mundo puto. Sim. Então eu faço uma força-tarefa, coloco uma galera maior durante um tempo, sei lá, colocar 5 pessoas semana que vem, 4 na outra, 3 na outra, 2 na outra, mais uma e eu vou diminuindo. E aí eu tenho margem. Olha, eu preciso de... Não, ainda tá muito alto, mantém. Caiu muito, reduz. Então, essa equipe de freelancer, né, especialmente para quem trabalha com picos de venda, ou vai ter uma ação muito grande numa Black Friday, a gente costuma trazer gente de fora. Onde que eu acho essas pessoas, na maioria das vezes, na minha audiência? Galera, tô precisando de freela, colocamos um formulário, a galera vem e a gente faz um treinamento. Cara, e muito top essa dica, principalmente pra pessoa de recrutar a galera no próprio Instagram mesmo. Dá pra fazer. Muito top, cara. Porque uma galera que já vem como fã, já entende mais ou menos o que a gente faz. E outra, ganha experiência com um profissional que ela admira. teoricamente. Exatamente. Isso é muito, muito top. E agora, até pra gente entrar, eu já vi o nosso segundo tema. E, cara, eu acho que é muito legal. E principalmente é uma coisa, pode até ser pessoal sua. Esse tema pode envolver questões que você pode ter na sua vida pessoal ou no trabalho. E eu creio que até hoje é uma coisa que você ainda deseja muito. A menos que você já tenha realizado ela. Inclusive, o nosso segundo tema é um desejo do Marcelo Távora. Cara, qual que é o seu maior desejo? Ainda é ser rico? Cara, eu já tenho uma vida bem boa, sabe? Eu já... Assim, eu quero ser mais rico. Fato, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas eu construí muita coisa legal. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até hoje, da empresa que eu construí. Mas, cara, eu acho que existem dois... Vamos dividir, né? De curto e médio e longo prazo. Cara, de curto prazo, uma das coisas que eu quero muito fazer é acertar melhor a nossa aquisição de cliente B2B. Então, pensando um desejo, pensando na empresa. O que acontece? Falando um pouco sobre o modelo de negócio. A gente trabalhou durante muitos anos, né, fazendo o lançamento. A gente trabalhava com coprodução, então a gente pegava um percentual do lançamento dos experts com que a gente trabalhava, fazia o lançamento, a gente recebia um percentual. E talvez você saiba disso, provavelmente você sabe, que existe uma diferença muito grande quando eu tenho uma empresa que vende para público final e uma empresa que vende para outras empresas. Quando eu fazia lançamento, apesar de eu atender os experts, o meu faturamento vinha quando eu vendia pro B2C, né, que é Business to Consumer. Então, tipo, do meu negócio para consumidor final, que era pro público final. E isso, né, quando a gente vende no B2C, muitas vezes a gente tem um pico de faturamento, porrada de faturamento, porque eu consigo mover uma massa muito maior. Esse ano, o que a gente começou a fazer? Né, a partir de março, abril desse ano, a gente criou uma BU lá dentro, que é uma BU só para trabalhar com gestão de tráfego para infoprodutos e tanto lançamento quanto perpétuo, mas focado em infoproduto, que é a nossa experiência, né? Todo o nosso histórico. Eu consigo olhar para uma oferta de um determinado produtor, para a estrutura de produção de conteúdo, e eu sei se funciona ou não, até porque eu sou um produtor de conteúdo e eu já vendi meu curso. Só que a aquisição de lead, aquisição de clientes é muito diferente. Porque, putz, quando eu tô falando tô falando para você, consumidor, querendo vender para você, não para sua empresa. Cara, o processo de decisão ele é muito mais rápido, geralmente um ticket muito mais baixo, e eu preciso trabalhar muito o seu emocional. Quando eu tô falando sobre a gestão de tráfego, primeiro, que a hora que a gente pega mensalmente e transforma num anual, eu já tô falando de um ticket bem mais alto. Clientes que muitas vezes pagam pra gente 250 mil reais por ano. Óbvio que tem gente que paga bem menos. Mas, cara, ninguém vai topar pagar 20 mil reais por mês numa decisão 100% emocional. Tem que ter um processo decisório e o processo racional. A parte racional dessa decisão, ela tem um peso muito maior do que, tipo, putz, é R$ 49,90 por mês aqui, deixa eu passar o cartão e beleza. Então, o processo de vendas, ele é parecido em termos teóricos, só que ele costuma ser mais longo. Eu não consigo atender tanta gente que, tipo, cara, se eu fechar 20 clientes novos hoje, eu vou ter que ter gestor de tráfego para atender todo mundo, eu vou ter que ter CS para atender todo mundo, eu vou ter que ter gestor de projeto para atender todo mundo. Então, é um crescimento mais lento. Em compensação, ele traz mais previsibilidade.
E a gente tem ainda, boa parte da nossa receita ainda vem das coproduções, mas a gente tá focando muito em crescer essa BU. Até uma responsabilidade minha dentro da empresa. Então, o desejo de curto prazo é eu crescer essa BU dessa forma estruturada. Então, aquisição de lead, processo de venda, porque aí você tem que ter um vendedor. Esse cara não vai passar no cartão de crédito ali, self-service. Então, você vai ter que ter um processo de venda e aí tem um processo de entrega, né? Então, são essas 3 etapas. Então, meu desejo de curto prazo, pensando no negócio, é fazer isso. Por quê? Eu fazendo isso, eu quero criar mais possibilidade de crescimento pra galera dentro da empresa. Enfim, tem algumas outras consequências. Mas eu quero ter mais previsibilidade dentro dessa BU na empresa. Desejo pessoal de curto prazo. Cara, eu tenho, pensando no curto prazo, nos próximos 2, 3 anos, eu tenho vontade de vender a empresa. Sério? Que da Sério. hora. Eu tenho muita vontade de vender a empresa, porque eu tenho uma característica, eu sou muito bom de fazer as coisas do 0 pro 1. Tipo assim, bora, vamos fazer? Vamos fazer. Começa naquela loucura, mas eu ainda não, é uma habilidade que eu tô tentando desenvolver, que é fazer as otimizações do 1 pro 10. Mas eu gosto muito, eu tenho muito tesão em fazer coisa nova. Então, tipo assim, vender a empresa, passa a régua, deixa eu fazer outra coisa. E aí eu começo outro negócio, né? Fazer alguma outra coisa. Então, eu tenho muita vontade de vender a empresa pra ter possibilidade de fazer um negócio completamente novo. Então, eu gosto dessa possibilidade da mudança. Agora, falando de longo prazo, né, um desejo que eu tenho, cara, eu tinha muita vontade de virar um produtor de conteúdo de viagem. Sério? Sério. Caraca! Eu falo que, tipo assim, tem um cara que eu gosto, que eu sou fã, que eu tive até a oportunidade de negociar com ele, e eu já era fã, que é o Carioca no Mundo. Nossa, eu sigo ele. Você sabe o canal do Sim, YouTube? Sim, eu vi ele aqui no Palácio Tangará falando também, legal pra caramba. Eu tive a oportunidade de negociar com ele, e eu conheci ele num evento, foi no ano passado, eu acho. E aí me apresentaram, ele falou, pô, acho que você pode ajudar. Eu falei, mano, antes da gente conversar sobre o negócio, deixa eu tirar uma foto com você. Peguei, tirei uma foto, a gente fez algumas reuniões, acabou que a gente não foi pra frente, mas eu falo, putz, o dia que eu vender a empresa, eu acho que eu vou começar a tentar trabalhar com isso, sabe? Tipo, basicamente uma linha editorial que é como que o rico viaja. Uhum. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Eu gosto muito de viajar. Então eu tenho vontade de, putz, ter um tempo ali, tirar um tempo só viajando, passar um tempo viajando com a minha esposa. E o bom é que o cara viaja, faz os vlogs, ainda é patrocinado e começa a ganhar as paradas pra falar. Então, tipo, vira um ciclo de abundância ali que o cara, ele gastava, ele investia ali, no caso, que pra mim viagem é investimento, né? Então, tipo, você vai viajar, vai investir, aí do nada você já tá ganhando pra você poder viajar e do nada você já tá sendo patrocinado pra você mostrar os hotéis se você tá indo viajar. Então, tipo, eu vejo que é uma coisa totalmente fora da média. Acho muito da hora teu sonho. Então, até pra puxar como gancho. E, cara, dentro disso, do curto prazo e do longo prazo, você tá junto com a tua esposa e tudo mais. Tipo, nessa questão de desejo da empresa, tem uma pergunta pessoal minha. Você sente que, tipo, tem muita gente que cria uma empresa do zero e tem muito apego àquela empresa. Tipo, a pessoa, não sei se você já deve ter visto, a pessoa tem muito apego, as empresas podem estar dando prejuízo, mas a pessoa tem aquele tempo de casa ali, de ter que construir do zero e tem muito apego, muito aperto. Eu vi muita gente me chamando no direct falando, Felipe, é a hora de eu fechar o meu negócio? É a hora, pô, não tá dando prejuízo, mas tá dando pouco lucro. Qual que seria até a hora da pessoa se desvincular da empresa dela? Na hora que não faz mais sentido, na hora que não tá dando mais lucro? Qual que é a dica que você pode dar pra galera quanto a isso? Cara, tem um negócio que chama falácia do custo irrecuperável. Que é... Vou trazer um exemplo. Você tá numa fila de um restaurante e você tá lá 1 hora já. Você já passou 1 hora. Se chega alguém e fala, vai demorar mais 40 minutos, as pessoas tendem a querer ficar. Por quê? Já que eu já gastei 1 hora aqui, eu vou ficar mais tempo. O que isso significa em termos práticos? Que quanto mais esforço, mais tempo, mais dinheiro eu dedico a alguma coisa, mais aquela coisa vale pra mim. Mesmo que racionalmente aquela coisa valha 0. Exemplo, você faz uma prova. Você se dedicou pra caramba na prova. E a prova valia 10. Você tirou 4. Você vai ficar muito puto. Vai. Não só pela nota 4, mas pelo esforço que você dedicou
pra conseguir tirar e tirou uma nota ruim. Se você não tivesse se dedicado nada e tivesse a mesma nota, provavelmente você não estaria tão puto. Uhum. Na prática, é a mesma coisa. Então, isso acontece com as pessoas com projetos. Você dedica muito tempo, você dedica muito esforço, então, psicologicamente, torna-se muito caro você abandonar aquilo ali. Então, o tempo todo eu fico tentando fazer essa reflexão. E eu acho que o momento de você abandonar uma empresa ou abandonar um negócio é o momento que você para de perceber algum tipo de evolução. Então, quando saber que você está sendo resiliente ou quando você está dando murro em ponta de faca? Cara, percepção de evolução. Você olha pra você daqui a 30 dias para trás, 60 dias para trás, 3 meses atrás. Você é melhor hoje? Ou tipo assim, putz, essas habilidades que eu desenvolvi não valem para nada? Eu não me desenvolvi em nada, então você tá dando murro em ponta de faca. Você tá tentando fazer sempre a mesma coisa. Mas assim, vou te dar um exemplo. Cara, sei lá, o cara tá fazendo a loja dele. Aí o cara já tem uma landing page, conseguiu fazer um vídeo, contratou um freela, tá subindo gestão de tráfego, fez as integrações, tá usando algumas ferramentas. Cara, beleza, pode ser que ele não esteja vendendo nada. Mas ele aprendeu uma série de coisas, ele desenvolveu uma série de habilidades que a gente não sabe quando elas vão ser úteis. Mas, naturalmente, elas vão ser. E aí, se o cara tá entendendo, tipo, cara, tem orgânico, ele começa a produzir conteúdo, vai pro TikTok, começa a produzir vídeo lá, às vezes ele acerta, mas ele tá fazendo várias coisas diferentes, em termos de habilidade ele tá se desenvolvendo. Então pode ser que ele não tenha ganhado 1 centavo a mais. Mas se ele percebe que ele tá se desenvolvendo, tá tendo algumas habilidades, beleza. Agora, se o cara tá lá todo dia, vai no Facebook, troca um anúncio, não funciona, só troca anúncio. Cara, beleza, vai fazer outra coisa que isso vai ser ruim pra você. Mas eu não tenho apego à empresa, eu tenho apego às pessoas. Então, tipo assim, eu faço... Muitas vezes eu penso muito no que eu vou fazer pensando na galera que trabalha comigo. Né? Que eu tenho outros sócios, mas eu tenho muita gente que comprou a minha ideia. Então, às vezes eu faço o que eu faço, ou tipo, nós temos que mudar as coisas, nós temos que passar um aperto. Ou não dá pra jogar tudo pro alto e tem que pensar em outros caminhos para aquelas ações pelas pessoas que compraram aquela ideia. Então, eu tenho apego à empresa? Não. Eu fecharia a empresa, abriria a empresa, faria de novo sem problema nenhum. Eu acho que eu sou até desapegado demais. Porque, tipo assim, pra eu falar, então foda-se, fica com essa merda aí, eu tô indo embora, ou foda-se, vou fechar essa merda aqui, vou embora. É até muito fácil, eu sou até um pouco desapegado demais, eu tento me apegar um pouco às coisas, porque às vezes eu negocio mal, eu falo, mano, preguiça, então vai, fica com esse negócio aí, tá tudo certo. Mas então, lembra disso, lembra da falácia do custo recuperável e lembra a percepção de evolução. Se você está evoluindo, você está sendo persistente. Se você não tá evoluindo, você só tá dando murro em ponta de faca. Perfeito. Então, pra você que vai me mandar essa mensagem no direct mais uma vez, eu vou te mandar esse trecho desse vídeo e vou ficar mandando pra vocês aí. Vou até colocar nos meus stories e marcar vocês, viu, gente? Que eu recebo direto essa dúvida, cara. E agora, vamos para o nosso último tema, a nossa última carta. É um tema que traz muita consistência, é uma das melhores, na minha opinião. A gente chegou a comentar sobre ela. Um dos melhores canais de tráfego. Eu, particularmente, faturei muito com ele e gosto muito, tenho muito carinho por ele. E pra mim é o maior do mundo, talvez até muito mais inteligente que o Facebook. Estamos falando dele mesmo. Google Ads. Google Ads. Cara, por mais que seja uma plataforma que demore um pouco mais para dar resultado, precisa de mais constância ali, dia a dia e tudo mais, qual que é o melhor insight que você pode passar pra galera sobre Google Ads? Cara, Google Ads... Pensando do produto físico, eu vou te falar, eu conheço pouco. Né? Então, eu sei que muita gente usa rede display. Isso. Cara, para infoproduto, rede de pesquisa funciona muito bem. Obrigatório, nome do produto e nome do produtor. Tem gente que não faz isso. O básico? O básico. Cara, pelo amor de Deus, seu concorrente vai estar fazendo isso se você não fizer, né? Mas o YouTube funciona muito. Quando a gente fala sobre o Google Ads, a gente fala sobre o YouTube. E o YouTube funciona muito bem. Inclusive, apesar de, via de regra, o custo por lead do Google Ads via YouTube ser mais alto que do Meta, geralmente a conversão é mais alta. A gente consegue uma conversão de venda maior de público vindo do YouTube. Não todos os nichos, mas grande parte deles vindo do YouTube. E aí tem algumas coisas que a gente gosta muito, especialmente para quem tem canal do YouTube, por exemplo. A distribuição de conteúdo. O que eu gosto de fazer, né? O YouTube ele é um pouco diferente do Instagram.
Apesar que o Instagram tá mudando muito pro formato TikTok, então não necessariamente o seu conteúdo é entregue pra quem te segue e muitas vezes um conteúdo seu é entregue pra muitas pessoas que não te seguem. Mas no YouTube eu gosto muito de fazer a distribuição de conteúdo pra quem já se engajou com o canal, pra quem já assistiu algum vídeo. Então, por exemplo, eu acabei de publicar um determinado vídeo. Um vídeo de 11 minutos, 12 minutos, sei lá, 15 minutos. Eu vou distribuir aquele vídeo pra tráfego pago. Pra quem já tem audiência, eu evito ao máximo distribuir esse vídeo pra público frio. Eu sempre pego, tipo assim, vídeo views 60 dias, 90 dias, inscritos 540 dias, o público. Por quê? Porque tem muita gente que vem, assiste um vídeo no YouTube e nunca mais volta. Então, o que é o meu trabalho? Né, aumentar o engajamento, é reengajar aquele público, é aumentar o tempo de tela. Então, quando a gente está falando hoje de venda na internet, especialmente quando a gente vende conhecimento, a gente precisa aumentar o tempo de tela que a gente tem no celular do usuário. Então, o tempo todo, tanto no Meta Ads quanto no Google Ads, no YouTube, o nosso desafio é fazer com que o tempo que a pessoa tá olhando pro YouTube ou que ela tá olhando no Instagram, ela veja mais o meu rosto ou o rosto do expert com quem a gente tá trabalhando. Por quê? Porque isso gera familiaridade, isso gera uma transformação, isso aumenta o nível de conexão e vai aumentar o nível de conversão no momento do pitch. E o YouTube, ele tem uma distribuição orgânica muito democrática. Eu acho que é a plataforma de produção de conteúdo orgânico mais democrático que tem. Porque, cara, você tem palavra-chave, o YouTube é ferramenta de busca. Então, você conseguiu ranquear bem para uma determinada palavra-chave, você vai continuar gerando tráfego, recebendo tráfego naquele vídeo durante um tempo. Então, o que eu quero? A pessoa acabou de entrar. Tipo, sei lá, como configurar o pixel do Facebook. Viu aquele vídeo. Beleza. E depois que a pessoa... Que isso? Alguém tá frenético tentando falar comigo aqui. Depois que essa pessoa viu esse vídeo, às vezes ela só queria ver o tutorial. Ela viu o seu rosto alguns momentos, mas esqueceu de você. Talvez ela não procure pelo seu nome ou pelo meu nome. Mas se eu pego o tráfego e vou entregar algum outro vídeo para aquela pessoa amanhã, ela vai me ver de novo. E no dia seguinte, ela vai me ver de novo. E aí tem alguns vídeos que eu começo a fazer uma piada, eu faço uma zoação, eu dou um conteúdo mais profundo. A pessoa começa a se conectar comigo. A probabilidade dela clicar num anúncio a hora que ela me vê depois dela ter visto 4 ou 5 vídeos é muito maior do que se ela viu só um de tutorial que tem muito compartilhamento de tela, por exemplo. Então, você fazer esse tipo de anúncio é muito poderoso. É muito poderoso. E eu vejo muita gente só tentando trazer público novo. Igual você estava falando, público frio, público frio, público frio, público frio. Cara, beleza, público frio é importante. Mas é muito importante você converter esse público frio. Sim. E quando a gente fala sobre infoproduto, e talvez para produto físico também isso valha, talvez você tenha que aparecer várias vezes para a mesma pessoa antes de tomar uma decisão de compra. Cara, se não fosse assim, você acha que a Ambev ia estar gastando dinheiro na televisão? É né? verdade. Cara, traseira de ônibus. Então é para você se acostumar um pouco mais com aquela marca, para no momento que vier uma oferta ou um CTA, você já conhece, já é algo familiar, você não tá comprando algo novo, você não tá mais arriscando, você não tá saindo daquela zona do desconhecido, você já viu tantas vezes aquela marca que tá de boa. Então a gente tenta fazer isso, né? A gente faz muito isso com os projetos que a gente trabalha, tanto no YouTube quanto no Instagram, para a gente conseguir aumentar o tempo de conversão. E, cara, com todos esses insights, eu duvido que a galera que tá de casa não tenha absorvido pelo menos 1% de um conteúdo novo aqui e principalmente que pode mudar a tua operação. E, cara, indo até mais pra esse lado final do podcast, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal pra ti. Bora? E até mesmo o que você pode mandar de mensagem, olhando nos olhos da pessoa que tá de casa, do pessoal que te ajudou, que esteve do seu lado, da tua mulher, que tava desde o início lá do teu lado te ajudando. Que ela é maluca. E, cara, até mesmo dos teus amigos, da galera que tá com você nesses projetos aí, dos seus sócios, o que você pode dizer, olhando nos olhos deles aqui, uma mensagem final pra essa galera que acompanha você? Cara, eu falo que eu sou muito sortudo. Eu dei muita sorte a vida inteira. Tipo assim, porque quando eu resolvi empreender a primeira vez, e tem muito aluno meu, muitas pessoas que me seguem, falam, putz, minha mãe não me dá apoio, meus pais não me dão apoio, como é que você fez? Falei, cara, eu dei muita sorte, porque eu brinco que se eu falasse que eu abri uma empresa de jogar cocô no ventilador, a minha mãe falou, vai fundo, meu filho. Vai lá, você tá com 20 e poucos anos, você tá no momento de arriscar, então eu dei muita sorte. Então eu sou muito grato a isso, por ter tido essa oportunidade. Eu nunca tive que brigar em casa pra correr atrás desse tipo de coisa. E eu também não tive que, tipo, se desse errado,
as contas da casa ainda estariam pagas. Então, eu sou muito grato por ter tido essa possibilidade, né, dos meus pais. E da minha esposa, porque eu falo que ela me comprou na planta. Porque a gente conheceu, eu e ela, nós somos os primeiros namorados um do outro. Caraca. Nem eu nem ela temos ex-namorado. A gente começou a namorar em 2018. E aí casamos com 8 anos de namoro. A gente tinha 26 anos. E ela... Quando eu comecei a namorar com ela, ela era concursada do Banco do Brasil, com 18 anos de idade. E eu chegava da faculdade, dormia à tarde, queria saber qual que era a próxima festa, qual que era a próxima calorada. E foi assim durante muito tempo. E aí a convivência com ela, eu vendo a responsabilidade dela e ela até me dando umas cobradas, umas chamadas, assim, foi mudando um pouco o meu perfil, sabe? O meu grau de responsabilidade. Então, ela me forçou a amadurecer ali dos meus 18 até os meus 22 anos de idade, até eu começar a trabalhar na Rock Content, que a Rock Content foi outro momento muito grande de amadurecimento, mas ela me cobrava pra eu, tipo assim, você não acha que você tá muito querendo só farra, não? Você tá só querendo curtir a vida demais? Que, tipo assim, mano, vem pra vida. Ela com 19, 20 anos de idade. Então, ela me ajudou a amadurecer. E assim, nós estamos juntos há muito tempo, né? Então, a gente construiu muita coisa junto. Ela sempre me deu muito apoio quando a empresa começou a rodar. Apesar dela ser concursada, funcionária pública, ela tem muita aversão a risco. Apesar dela produzir conteúdo e ter um infoproduto, ela ainda é funcionária pública. E ela tem muita aversão a risco. Ela sabia respeitar a minha necessidade por risco. Então, ela, dentro de casa, ela me dava muito apoio, sabe? Tipo assim, putz, cuidar da casa. Ela trazia dinheiro pra casa também, né? Hoje ela traz até mais dinheiro, muito mais do que ela trazia antes, com os infoprodutos dela. Mas ela sempre cuidou muito da casa e falava, eu entendo sua necessidade a risco, eu entendo que você vai trabalhar 14, 15 horas por dia, então, você não precisa saber onde está o papel higiênico dentro de casa. Você não precisa se preocupar com as coisas da casa. Eu preocupo. Por quê? Porque eu sei que se você se preocupar com isso, vai ter menos tempo de você olhando pro seu negócio. E tá tudo bem. Então, eu falo que tudo que eu construí até hoje, a minha empresa foi uma construção conjunta. Porque se eu também não tivesse a Sofia dentro de casa, eu não conseguiria ter feito. E hoje os meus sócios são os caras que permitem com que as coisas aconteçam. Porque, igual eu falei, eu sou muito bom de ir pro 0 pro 1. Iniciativa nova, bora fazer. Agora, otimizar isso daí, aí eu jogo pra trás e eu deixo a galera que tá dentro da empresa pra fazer, porque eu sou o cara de fazer coisa nova, de fazer novidade. Então eu tenho uma galera que é muito mais organizada, o Lads, o Thiago, o Vini, eles são muito mais organizados, muito mais processuais, né? Muito mais... enfim, muito mais gestores do que eu. Até análise de métrica. Eu sou um cara um pouco mais criativo. Apesar de gestor de tráfego, eu sou muito mais criativo. Então essa galera é mais dos números ali, dos processos do que eu. Então... eu não teria construído nada do que eu construí. E tem outra pessoa que talvez seja a grande responsável, né? Então, meus pais, por esse apoio, os meus sócios, mas eu tive aquele tio que trabalhava na Hotmart. Uhum. Cara, eu não teria feito nada do que eu fiz se ele não tivesse pegado na minha mão e tivesse subido a primeira campanha junto comigo. Porque ele sabia fazer tráfego pago em 2016. Me chamou na casa dele e falou, cara, chega aqui, vamos fazer. Então abriu a plataforma, eu do lado dele, compartilhando tela. Compartilhando tela não, né? Na tela dele, mostrando clique a clique, falando o que dava pra fazer, o que poderia ser feito, quais eram as boas práticas, as boas estratégias. Então, eu tive um professor particular no meu início que... eu acho que são poucas pessoas que têm essa possibilidade. E aí eu sou muito grato a ele, eu já falei isso várias vezes pra ele, mas ele falou, cara, tipo, putz, a família inteira poderia ter feito a mesma coisa que você fez. E tem várias outras pessoas, primo, irmã, várias outras pessoas que poderiam aprender com você e não aprendem. Então, não foi só o que eu fiz, mas foi o fato de você ter tido a consistência de continuar fazendo. Então, são essas pessoas aí, são algumas que fizeram muita diferença na minha vida. E, cara, eu achei muito top toda essa construção de quem hoje é o Marcelo Távora. Principalmente tudo que você construiu, vem construindo. E principalmente, cara, é muito legal
te conhecer mais como pessoa, porque até pra galera que tá de casa, às vezes a pessoa fica muito bitolada em querer saber, por exemplo, só quero conteúdo, e às vezes a pessoa não se conecta com quem é o Marcelo Távora, com quem é o nosso convidado, com qual que é a história, qual que é a estratégia que ele tá usando, e tipo, tudo que ele aplicou ali pra ele ser quem ele é hoje. E eu acho muito top quando a gente tem episódios como esse que foi hoje, que a gente te conheceu, pegou estratégias ricas e principalmente, gente, foi um episódio completo. Eu que sou mais leigo em infoproduto, também tive uma bela de uma mentoria aqui. E assim como eu e a galera que tá de casa, queria te agradecer como pessoa e principalmente como empresa Catipanda, cara, queria te agradecer muito pelo Eu que agradeço pelo convite, pela sua presença. E, cara, a gente quer ainda mais acessibilizar esse mercado, não só para quem é produtor, infoprodutor, e para quem tá, tipo, a gente quer abordar cada vez mais nichos, agora a gente tá sendo global. Então, se você agora vende para infoproduto ou produto físico, você consegue vender não só no Brasil, vai conseguir acessibilizar para você vender na Ásia, Europa, Latam, então, tipo, para onde você quiser, tanto produto físico como produto digital também, para você que é de infoproduto. Então, tipo, a gente quer abraçar essa galera e principalmente queria te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. E, cara, você é uma pessoa muito top, velho. Brigadaço. Obrigado pela tua presença demais aí. Obrigado, gente. E principalmente pra quem quiser te seguir, qual que é o teu Instagram, cara? É @ Marcelo A. Távora. E o meu canal do YouTube, você procurar Marcelo Távora, você acha. Show. Inclusive, eu vou deixar os dois aqui na descrição pra você. E se você gostou desse episódio, se você assistiu até aqui, pela taxa de retenção, eu tenho certeza que você gostou. Então já deixa o like, porque a gente tem uma equipe gigante aqui que faz tudo isso aqui dar certo. Pra todo episódio vir aqui perfeito nas suas mãos. Inclusive, se você tá pelo Spotify, salva essa playlist para ter episódios incríveis aqui na plataforma para você ouvir sempre que você quiser. Inclusive, todas as quintas-feiras, às 17 horas, a gente solta episódio novo no YouTube e no Spotify. Se você quer mais informações sobre a Catipanda, quer acompanhar as novidades que a gente vai lançando, então segue a gente no Instagram, Catipanda BR. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.